Fala galera do canal Vamos Focar! Eu sou Edvaldo Nascimento, o seu professor de Biologia. Estamos aqui para a gravação de mais uma deliciosa videoaula e o tema de hoje é bioenergética. Só que hoje nós falaremos sobre a fermentação ou anaerobiose. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, aperta o sininho e dá aquele joinha para ajudar o profissional da educação a continuar gravando essas aulas deliciosas para você. Me segue nas redes sociais, minhas redes sociais estão aqui e vamos à aula. Vamos focar. Bem, primeiro você precisa saber que a bioenergética é a parte da biologia que estuda justamente o processo de produção de energia pelos seres vivos. E o processo de produção de energia perpassa pelo consumo da molécula de glicose. Só que aí você tem que entender que essa molécula de glicose ela pode ser consumida com a presença do oxigênio ou consumida com a ausência do oxigênio. Bem, existem dois processos bioenergéticos. Existe a fermentação ou anaerobiose, onde o processo de produção de energia acontece com a ausência do gás oxigênio. Isso me rende uma quantidade muito menor de energia com relação ao processo de produção de ATPs. E existe a segunda etapa, ou o segundo tipo, melhor dizendo, do processo bioenergético, que nós chamamos de aerobiose ou respiração celular aeróbia, onde a molécula de glicose é consumida bioenergeticamente falando com a presença do gás oxigênio, e isso me rende uma quantidade muito maior de energia com relação à produção das moléculas de ATPs. Com relação à fermentação, que é o nosso foco da aula de hoje, fermentação ou anaerobiose ou fermentação, beleza? Então, nesse caso, o processo fermentativo ele é realizado por bactérias, é realizado por fungos do tipo levedo, que são os únicos fungos anaeróbicos, ou também poderá acontecer no tecido muscular estriado esquelético, onde o músculo passa a produzir energia sem oxigênio e o produto final acaba sendo o que nós chamamos de ácido lático ou lactato, que provoca justamente a cãibra. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho para você. Independentemente do tipo de ser vivo que está realizando fermentação, seja a bactéria, seja o fungo, a molécula de glicose é quebrada sem oxigênio e produz 4 unidades de ATPs, onde sobrarão somente 2, porque 2 unidades de ATPs são usadas para que a quebra da glicose aconteça em meio intracitoplasmático. No processo fermentativo, a molécula de glicose é quebrada em apenas uma etapa, que nós chamamos de glicólise, que caracteriza a quebra da molécula de glicose. Então, consequentemente, a fermentação produz 4 ATPs com saldo de 2, independentemente do tipo de ser vivo que realiza esse processo. Existem 3 tipos de fermentações: alcoólica, acética e lática. O processo de fermentação alcoólica é realizado por fungos, principalmente o grupo de fungos que nós chamamos de levedos ou leveduras. E aí, a fermentação alcoólica, ela tem um potencial econômico considerável. Por quê? Porque pães, bolos, bebidas alcoólicas de qualquer tipo são produzidos a partir da fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica, ela começa no citoplasma, onde a molécula de glicose é quebrada. Essa quebra irá originar 2 moléculas de ácidos pirúvicos. Esses ácidos pirúvicos, por sua vez, perdem moléculas de CO2, cada piruvato ou cada ácido pirúvico perde uma molécula de CO2, originando justamente uma molécula de álcool etílico. Durante o processo da fermentação alcoólica, são produzidos 4 ATPs e o saldo são 2 ATPs. A fermentação acética. A fermentação acética ela é realizada por bactérias, também pode ser realizada por alguns tipos de fungos, e o produto final é o que nós chamamos de ácido acético ou acetato, que eu conheço vulgarmente por vinagre. O processo de produção do vinagre começa no citoplasma, quando a molécula de glicose é quebrada pela ação dos 2 ATPs iniciais. Essa quebra origina 2 ácidos pirúvicos e cada ácido pirúvico agora, por sua vez, perde justamente um hidrogênio. Quando cada piruvato perde um hidrogênio, lembrando que cada piruvato tem 3 carbonos. Quando cada piruvato perde um hidrogênio, esse piruvato se transforma em ácido acético ou acetato.
que eu vou chamar justamente de vinagre. Com relação à fermentação lática, o que é que vai acontecer? A fermentação lática ela também é realizada por bactérias, principalmente bactérias que estão inseridas no leite. Essas bactérias são chamadas de lactobacilos. E são as bactérias, por exemplo, responsáveis pela produção da coalhada. Aquele azedinho da coalhada, aquele azedinho do iogurte, nada mais é do que ácido lático ou lactato. Só que o músculo estriado esquelético também pode realizar a fermentação lática. A partir do momento que este, por exemplo, realiza atividades físicas excessivas, deixando de consumir oxigênio. A ausência do oxigênio em meio intramuscular acarreta a quebra da molécula da glicose em moléculas de ácidos láticos ou lactato. Esse ácido lático se acumula na fibra muscular ou miofibrila e provoca o travamento ou lesões. Esse travamento, onde vem em sequência a dor, nós chamamos de fadiga muscular. Na sequência vem a cãibra, que é justamente quando o músculo trava completamente e provoca aquela lesão. Só lembrando que cãibras agudas ou cãibras um pouco mais graves podem provocar danos até mesmo irreversíveis na estrutura muscular. É por isso que é sempre muito importante o alongamento antes da atividade física e o alongamento depois da atividade física para que o músculo possa receber oxigênio de forma devida. Então, a fermentação lática, ela também acontece no citoplasma celular, produz 4 ATPs com saldo de 2 ATPs também. Tanto a fermentação acética como a fermentação lática acontecem em uma etapa somente, que nós vamos chamar de glicólise. Essa foi a aula de bioenergética focando na fermentação. Eu tenho certeza que você adorou essa aula, foi esclarecedora, a aula foi uma delícia, a aula foi uma delícia. Eu sou o Edivaldo Nascimento, o seu professor de biologia. Se inscreve aí no meu canal, o canal Vamos Focar, aperta o sininho e dá aquele joinha. Valeu, galera, até a próxima aula. Um forte abraço!